A nossa capital federal está se transformando não num vale de lágrimas, mas num planalto de lamúrias, de lágrimas, tanto quanto essa tribuna. Há poucos instantes tínhamos aqui o senador Eduardo Amorim descrevendo a calamitosa situação que vive seu estado de Sergipe, inclusive as portas do parcelamento dos salários dos funcionários públicos, o que já ocorre no meu estado. Temos as informações que Goiás, Paraná também vivem situações críticas, mas nenhuma delas quanto a que vive o meu estado do Rio Grande do Sul. Situação dramática, jamais vivida, e informar o que lá está se passando é repisar o lugar comum, porque o país inteiro já sabe pelos noticiários e sabe também pelos pronunciamentos que têm sido feitos aqui desta tribuna. O Rio Grande do Sul faliu, senhora presidente. Não tem recursos para pagar funcionários, não tem recursos para repassar às prefeituras, alguns hospitais estão fechando, a criminalidade aumenta, porque parte da polícia do Rio Grande do Sul está em greve, só registram ocorrências graves, os jornais registrando que dobrou o número de roubos de automóveis na capital e na região metropolitana de Porto Alegre. Até bem pouco tempo, a média de roubo de automóveis era de 25 por dia, está agora em 42 roubos de automóvel. Quer dizer, é o caos. Se isso não bastasse, ontem, ao fim da tarde, o governo gaúcho foi comunicado do bloqueio da parcela que já estava disponível ao Rio Grande do Sul para atualizar salários dos funcionários, e esses 60 milhões de reais foram sequestrados, enquanto que mais 203 milhões estão por serem sequestrados na medida que forem entrando no caixa do Rio Grande do Sul, porque é a dívida que o meu estado tem pelo acordo de 98, onde a prestação é de 13%, e o normal é uma prestação mensal de 263 milhões por mês. Então, agora, em vez do governador esperar pelo resultado das entradas para atualizar os salários dos seus funcionários, ele é obrigado a recolher para pagar a dívida com a União, sem nenhuma compaixão, sem dó nem cortesia, porque o governador gaúcho, que veio ontem à noite para Brasília, deixou de ser recebido hoje pela manhã às 10h30, conforme estava agendado, pelo ministro da Fazenda, o ministro Levi. Foi recebido pelo diretor do Tesouro. Daqui a instantes, aqui num dos plenários da Câmara dos Deputados, o governador Sartori do Rio Grande do Sul estará reunido com a bancada do Rio Grande do Sul para expor o resultado de seus contatos em Brasília, mas já temos uma informação extraoficial de que até esse momento não tem nada concreto. A situação é inevitavelmente caótica sob todos os aspectos. A diferença é que o Rio Grande do Sul tem uma crise, senhora presidente, uma crise econômica. Falta recurso, não há recurso para nada, não há mais de onde tirar. Depósitos judiciais esgotados, o governador anterior consumiu 6 bilhões de reais que lá estava, capacidade de endividamento também esgotada, o Rio Grande do Sul não pode tomar empréstimos. Hoje o governo do Rio Grande do Sul não tem dinheiro para comprar uma bicicleta, não tem dinheiro para comprar nada, não tem dinheiro para pagar os seus funcionários. E a arrecadação de impostos vem caindo terrivelmente, verticalmente. A diferença é que o Rio Grande do Sul sofre uma crise econômica, diferentemente da crise que sofre a União, que é uma crise econômica, uma crise política e moral, por tudo que sobejamente se sabe e se tem acompanhado.
Isso está a significar, senhora presidente, o fim de um ciclo de práticas erradas, vícios gerenciais que fracassaram, quem sabe lá até o esgotamento de um sistema de governo. Nesta hora, se tivéssemos o sistema parlamentarista, a chefe de governo estaria automaticamente sendo substituída, e sem nenhum abalo a isto. Mas esse presidencialismo imperial que nós vivemos vem fracassando, e principalmente quando o eleitorado brasileiro se equivoca na escolha, porque aí tem que suportar o mau governante por 4 anos, e é o que se desenha no presente momento. Nós não falamos em impeachment, porque não há fundamento jurídico para pensar em impeachment. É evidente que se vierem elementos do Tribunal de Contas da União ou do Tribunal Superior Eleitoral, quem sabe lá se abra uma discussão. Mas no momento isso é incogitável. A tendência do momento é suportarmos os erros da governante que não estava preparada para assumir o Brasil. E nesta confusão que vive, cercada de adversidades, do seu próprio partido que está dividido, dos conflitos entre os presidentes das casas do Congresso, pelas manifestações da opinião pública que se preparam para a maior passeata da história do país em todos os tempos no próximo domingo. Então, crise pouca é bobagem, senhora presidente. Agora, como é que nós vamos sair disso? É hora de pensarmos profundamente na reforma política que não estamos sendo capazes de fazer. Estou integrando a Comissão de Reforma Política e estou frustrado, porque nós não passamos até agora de uma cosmética reforma eleitoral. Os grandes fundamentos políticos precisam ser discutidos. O nosso sistema, o pacto federativo, que não existe, não passa de uma ficção. Apesar da Constituição dizer que somos uma república federativa, composta de estados e municípios, com autonomia administrativa, isso é ilusório. Não há autonomia administrativa, porque não há recursos. É preciso rever uma outra distribuição de recursos, que impeça o esbanjamento, o desperdício de recursos e as falhas de fiscalização nas estatais que vem causando as maiores corrupções e desvios do país. Então, os erros são incontáveis. Por isto, por todo este caos que nós estamos vivendo, não apenas no meu estado, mas onde a crise se alastra agora para os demais pelos comunicados que estamos tomando conhecimento. Que isto sirva, finalmente, para uma profunda reflexão. E nós que temos enormes responsabilidades com aqueles que nos mandaram para cá, para o Congresso Nacional, nós saibamos, e sem perda de tempo, alterar os costumes, as práticas que nós estamos vivendo neste país. Nós precisamos, senhora presidente Lídice, de uma guinada na vida administrativa do país. Ontem, aqui o senador Renan desfiou uma série de medidas que ele está a fim de pôr em execução. É o que nós esperamos, que não fique apenas no discurso, poderá ser um começo de mudança dos hábitos políticos. Mas a verdade é que não há mais tempo a perder. O Brasil precisa mudar. Obrigado.